Amém, irmãos? Irmãos, estão me ouvindo? Assim, novinha, tranquilo. Já coloquei aqui para gravar, então a gente vai continuar aqui. Então, aqui a gente vê acontecendo exatamente é, o que estava descrito lá em Gênesis 3, né? Que Deus esmagaria a cabeça dos inimigos, né? Então, é, o Deus que nós conhecemos que é um Deus de paz, colocando Satanás debaixo dos nossos pés, né? Então, ele é a semente que foi prometida lá para Eva, o esmagador de cabeça, o cavaleiro das nuvens, que destrói os inimigos por completo. Depois, no 23, olha que interessante, para que você encharque os pés no sangue dos inimigos, o sangue do qual toda língua dos cães terá a sua porção. Né? Então, quais são os seus inimigos? Né? Imagine Deus fazendo justiça e pisando em todos eles, né? Jesus é o Deus da nossa salvação, da nossa vingança. Ele vai vencer cada um por um dos nossos inimigos. Então, aqui a gente vê a conclusão do que foi dito lá em Gênesis. Continuando, Vai cair. no 24, Vai cair, tranqueirinha. Ó, vai cair no chão. Vem mais pra cá. quem Não, está com o morder não. microfone aberto aí, nossa. 68:24, agora é a marcha triunfal. Então, já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus, o rei adentrando o santuário. Então, eles começam a se preparar para a coroação do rei, onde Jesus vai ser coroado rei de todas as nações. E tem aquele louvor, aquele versículo, né, que fala quem é ele, o rei da glória. Ele é o rei da glória. Então, é o momento dele entrar no santuário e reinar para sempre. No 25, olha que interessante. À frente estão os cantores, depois os músicos. Com eles vão as jovens tocando tamborim. Quem é músico, quem é cantor, vai ter um emprego para sempre, não precisa se preocupar, né? Porque são esses que vão liderar a adoração nessa procissão, né? Do momento em que Jesus for coroado. Deixa Deus te capacitar aí, irmão, para você ser um dos que estarão ali participando de tudo isso. Olha o 29. Por causa do teu templo em Jerusalém, reis te trarão presentes. Então ele vai receber ali presentes. Cantem a Deus, reinos da terra, louvem ao Senhor. Então veja como esse processo ele vai ser maravilhoso. Tudo isso que nós estamos de maneira bem resumida dizendo aqui é de fato o que vai acontecer, né? É o passo a passo dessa segunda vinda sendo revelada. E eu não sei você, irmão, mas o meu coração ele se enche de expectativa quando eu escuto isso, né? E a gente deve olhar para esse dia não de maneira passiva, vai acontecer um dia, vai, mas que nós nos tornemos participantes de tudo isso. Mas para isso a gente precisa de fato se posicionar e clamar Maranata, orar, ter expectativa no nosso coração para que tudo isso, de fato, venha ser apressado e venha a acontecer. Aqui, eu tentei representar de uma maneira bem simples, irmãos, uma linha do tempo, os eventos escatológicos, da forma que ele deve acontecer. Então, usando aqui princípios das dores que a gente vê ali, o próprio Jesus dizendo em Mateus 24, né, das guerras, rumores de guerras acontecendo. Aí, o que eu falei para os irmãos, o arrebatamento, ele faz parte da volta de Jesus. Mas nós temos duas linhas de estudo principais, né? Há outras linhas. Uma que a igreja ela vai ser arrebatada aqui antes da grande tribulação, e outra que a igreja vai ser arrebatada pós grande tribulação.
nós vamos entrar mais no detalhe, eu não quero entrar no detalhe disso ainda, porque quando a gente fizer o estudo capítulo por capítulo, nós teremos a oportunidade de entrar nesses detalhes e eu vou trazer para os irmãos aqui os versículos que estão, que aqueles que defendem o pré-tribulacionismo, né, que é dito, dizem que a igreja vai ser arrebatada antes, e aqueles que defendem o pós. Mas independente, aqui é só uma questão de momento, mas que a igreja será arrebatada, ela será arrebatada, né? Então, todo aquele aquele cenário que a gente viu da procissão vindo com Jesus dos céus, é a igreja vindo com ele para essa grande celebração, né? De coroação. Aqui, o que marca a divisa entre os princípios das dores e a grande tribulação é o evangelho de fato pregado em toda a terra. O que nós falamos aqui a respeito da vinda de Jesus e de Jesus vindo dos céus, tem ainda um outro evento que vai acontecer, que é os mortos ressuscitarem. Então, isso acontece exatamente aqui no final da grande tribulação. A grande tribulação ela vai ter um marco também de início e fim, né? O início é quando o anticristo começa a fazer de novo sacrifícios no templo, e o fim é os selos e as trombetas, no caso a sétima trombeta, é isso que marca, e aí a volta de Jesus. E o momento em que ele vai ser coroado como rei, que é o que nós lemos aí no Salmo 68, é o que marca o início do reino milenar, onde ele vai restaurar todas as coisas aqui na Terra. Bom, irmãos, de novo, tudo isso que está sendo dito aqui é muita informação, talvez ficou meio complicado aqui de dizer, mas que o objetivo principal disso seja, de fato, que a gente volte o nosso coração para tudo isso, que a gente olhe para isso com expectativa, que a gente olhe para isso como esperança e que a gente, de fato, possa ser participantes de tudo isso que Deus vai fazer. Amém? Eu queria abrir um tempinho aqui para que a gente converse um pouquinho a respeito disso. Pastor, não sei se o pastor quer falar algo, complementar aí. Amém? Pastor, se estiver falando, está no mudo. Amém, Douglas. Eu sempre dou essa oportunidade para que todos os irmãos possam se posicionar, mas é interessante que a gente está fazendo algo que é maravilhoso, porque ele é mais fácil de compreender, né? Essas coisas elas são interessantes porque o livro ele foi feito e foi designado realmente para os espirituais, as pessoas que se buscam a Jesus, que se tem essa revelação de Jesus, elas compreendem melhor, porque isso não é para assustar, não é para ter medo, não é para ter receio, né? E sim para que a gente entenda que nós temos um Salvador e que a salvação foi criada exatamente para isso, para nos livrar desse grande dia, né? E de que, né, é interessante, eu sempre coloco assim, que é importante para nós entendermos por que vai haver isso, né? O Filho de Deus foi enviado do céu à terra para que os homens acreditassem nele e fosse salvo, né, dos seus, lavados e remidos dos seus pecados, né, e fossem salvos por ele. Em vez de eles aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, eles mataram o Filho de Deus. Então, a grande justiça de Deus vai ser exatamente essa, em que o Senhor vai fazer juízo sobre isso, separando, né,
Na verdade, o Apocalipse, o livro da revelação, ele é o livro da separação. Ele vai separar, né, os filhos de Deus dos filhos da ira, né? Por isso que o senhor fala lá da pá, né, que ele tem a pá na mão, e o celeiro. Então, é interessante que isso é uma grande revelação do Senhor para que nós, né, eu louvei o Senhor pela sua vida em relação ao que você disse, para que nós amemos mais a Jesus, né? Porque nós entendemos que ele fez isso por nós. Essa obra está toda nele, né? Ela não tem parte humana, é uma obra preparada, é, tremendamente revelada, para que todo aquele que nele crê tenha isso. Receba essa eternidade em si próprio e essa revelação que passou do juízo para a vida eterna. Eu não vou passar pelo juízo. Então, o juízo para nós é alegria, é interessante, né? E tal, é complicado e tal. Não, não é, porque o espiritual, ele vê a injustiça do homem, ele vê a maldade do homem, ele vê a tristeza do homem, ele vê a destruição do homem, né? E a gente consegue só ver isso pela vida espiritual, senão a gente vai levando. Todo mundo vai levando, né? Deixa a vida passar, né? E não é verdade. Nós vamos entendendo todo esse processo de Deus, de injustiça, de impiedade, de maldade, de coisas ruins, conforme nós vamos se relacionando espiritualmente, esperando a volta de Jesus, né? E é interessante que aqueles que morreram, né, Douglas, no Antigo Testamento, é muito legal isso, né? Que Jesus desceu até o Hades e ligou o Velho e o Novo Testamento nele, né? Porque a salvação só há em Cristo Jesus, não há outro para quem devamos ser salvos, a não ser Cristo Jesus. E ele ligou o Velho e o Novo Testamento, ele ligou aqueles antigos que confiaram e creram em Deus, é nele, para que eles também tenham a mesma salvação que a nós, né? Não esquece, todo olho verá que Jesus vai descer, e é interessante que aqueles que os crucificaram, você leu no versículo aí, a gente passa meio batido, mas é tremendo, né? Aqueles que penduraram Jesus ali vão ver ele também, é embaçado o negócio, né? Então esses daí vão ter medo mesmo, né? Mas é claro que isso é para o juízo de Deus, não é para o juízo nosso. Para nós é para alegria, porque nós adquirimos essa salvação sem méritos e sem esforço, mas sim os méritos e os esforços de Jesus Cristo, porque nós cremos nele, cremos que ele é o nosso Senhor e Salvador, e cremos que Deus é o único Deus, Senhor dos céus e da terra. Ô, glória! Glória a Deus, é isso mesmo. Hum. Tiagão, Ju, Wilson, querem comentar alguma coisa? Querem fazer alguma pergunta? Não, acho que é só um comentário do que você falou desde o início, né? Que para não ter medo, né? Eu lembro que eu era criança e a gente estava na escola e quando escurecia assim muito que ia chover, o pessoal falava: Ah, a mãe de Ná falou que hoje o mundo ia acabar 3 horas. Aí não acabava 3 horas, aí falava: vai acabar 6 horas. Não era 3 horas. Aquilo dava um medo, né? Aquilo dava um aperto no coração. Meu Deus. E hoje é tão bom, né? Porque a gente conhecendo, a gente sabe, claro, era uma criança cheio de amigos falando, né? Que ia acabar o mundo, mas essa é a sensação que mesmo era uma criança, mas mesmo quantos adultos não sentem isso, né? Não, não tem medo do que tá por vir, mesmo não crendo. Não crê, né, É, em Deus, mas tem medo do fim do mundo. É muito louco isso, né? é, Então eu fico pensando hoje como é bom a gente pedir para Deus, ter esse anseio da volta dele, porque a gente não teme, a gente tem certeza, né, do que a gente crê. Então, só esse comentário mesmo. Amém. Glória a Deus. Wilson, Thiago, querem comentar alguma coisa? Paz. Passa. Eu lembro que isso, principalmente como a Ju acabou de comentar, entre os jovens é uma das coisas que eles mais se perguntam. Eu lembro que uma vez o Anderson foi colocado no estreito durante a aula com os adolescentes e eu estava passando e aí ele falou, Tiagão, vem aqui, me ajuda. E depois disso a gente começou a fazer um estudo em cima do livro de Apocalipse com eles. E as coisas que eles mais se perguntam são exatamente sobre a questão do arrebatamento, quando vai ser, como vai ser, e eles querem detalhes.
Isso é muito engraçado, né? E aquilo que eles, às vezes, eles ficavam muito presos, era a questão tipo assim, mas e a minha vida, e como eu estou hoje, o que eu estou fazendo, e se Jesus voltar, como as coisas ficam. E aí, trabalhar isso com eles foi bem interessante. Amém, isso aí. Amém, irmão. É, bom, então vamos orar, né, para que a gente possa finalizar aqui, agradecendo ao Senhor por essa noite, agradecendo a Ele por essa palavra maravilhosa. Como a gente tem dito, né, o estudo não é só uma mera informação, mas que a gente consiga, de fato, colocar em prática, né, tudo isso que está sendo dito aqui, que a gente possa viver, de fato, tudo isso que tem sido ministrado aí pela terceira vez, né, pela terceira aula. E o fim de tudo isso, de fato, é que a gente ame mais esse Jesus maravilhoso que fez todas as coisas, que tem cuidado de nós, que tem nos ajudado de diversas formas, em todas as circunstâncias, e tudo isso porque Ele nos ama, né? O fato de estarmos aqui reunidos nessa noite é porque Ele nos ama e, e Ele nos quer, e por isso que Ele traz para nós essas revelações, essa visão, para que a gente de fato possa se aproximar dele. Amém? Então Amém. vamos orar em nome de Jesus. Ô, Vilinha, Tá? coloca então a Lena e o tio aí, né? Vamos clamar a Deus, aproveitando esse momento que a gente já falou deles hoje. Amém. Vamos colocar isso em oração, amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e damos graças, ó Pai. Porque tudo que o Senhor disse, tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra, ela há de se cumprir, ó Deus. E por isso que nós cremos, ó Pai, que o seu sacrifício ele não foi em vão, que pelas suas pisaduras nós somos sarados, ó Senhor. Assim como nós declaramos isso, ó Pai, essa verdade, não só em nossas vidas, mas também na vida da tia Helena, na vida do tio Cláudio, Senhor. Nós desligamos, ó Senhor, essa enfermidade, nós desligamos todo esse mal, Senhor, sobre a vida deles. Nós não queremos saber o nome da enfermidade, nem o tamanho dela, e nem aonde ela está, ó Deus, porque nós cremos no Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai. Assim como essa palavra que o Senhor nos mandou nessa noite, esse estudo, que enche o nosso coração de esperança a respeito da sua vinda, Senhor. A gente olha para a situação deles e vê, Senhor, que não é o tratamento, não é o médico, não é o hospital, eles estão neste momento dependendo exclusivamente do teu milagre, Senhor. Por isso que nós clamamos, ó Deus, pelo teu milagre, porque nós cremos que o Senhor pode fazer, nós cremos que o Senhor pode efetuar, ó Pai. Nós cremos, ó Senhor, que da mesma forma que o Senhor já nos disse aqui, que vai restaurar todas as coisas, conforme elas aconteciam no jardim, o Senhor é capaz de restabelecer, ó Pai, a saúde deles, assim como eles vieram ao mundo, Senhor. São sem nenhuma enfermidade, ó Pai. Então visita eles agora, onde eles estão, ó Pai, lá em Minas, aqui na casa dela, Senhor. Não deixa eles só, Senhor. Não deixa eles abatidos. Não deixa eles entristecidos, ó Deus. Mas que eles possam, na força e do poder do Senhor, superar essa situação e contar um grande testemunho de milagre, porque nós cremos no milagre, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, faz essa obra, Senhor. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Ouve, Senhor, a nossa oração. Restabelece, ó Pai, a situação em nome de Jesus. O Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor é poderoso, Senhor, e o Senhor é capaz para fazer. Nós cremos no Senhor. Pai, nós queremos também colocar aqui as nossas vidas, ó Pai. O Senhor tem dito para nós desde o primeiro estudo que o objetivo é nós conhecermos o Senhor cada vez mais, e esse conhecer o Senhor cada vez mais,
que nós possamos, ó Pai, te amar cada vez mais, ó Deus. E é isso que nós queremos te amar, nós amamos o Senhor, nós amamos a tua presença, nós amamos, ó Pai, as tuas promessas, nós amamos o Senhor por inteiro, Deus. Então, Pai, se alguma coisa em nós impede, ó Senhor, ou que o medo impede, Senhor, de nós olharmos para a sua segunda vinda e clamarmos Maranata, que caia por terra em nome de Jesus. Papai, queremos clamar Maranata, queremos dizer, ó Pai, vem, ó Pai. Vem, Senhor. Nós ansiamos pelo Senhor, nós ansiamos pela Sua presença, nós ansiamos pelo dia, ó Pai, que o Senhor vai voltar para essa terra e nós poderemos viver com o Senhor eternamente. Por isso que nós clamamos. Nós não queremos assistir todas essas coisas acontecendo como mero espectadores, ó Pai, mas nós queremos ser firmes, nós queremos ser atuantes, nós queremos ser participantes, ó Pai, de todas as coisas que o Senhor há de realizar nessa terra. Então, em nome de Jesus, nós clamamos: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem com a tua presença sobre nós. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por esse estudo. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui dedicando um pouquinho do seu tempo, ó Pai, para aprender mais de Ti. Conserva eles, ó Pai, na Tua graça, na Tua força, na Tua unção, no Teu poder, ó Pai. Esteja com eles, ó Pai, ao longo dessa semana, Senhor, e para todos sempre. É assim que nós declaramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Ô, glória. Nós Amém. cremos. Louvado seja Deus por isso. Amém, irmãos. Amém.